Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, que na verdade é a continuação do programa anterior da semana passada. Você não acompanhou aquele programa que foi uma pauta sensacional com esse super convidado, professor Dr. Luiz Dematê? Então eu te convido a acessar www.cançãonova.com e divulgar principalmente, porque realmente aquela pauta vai fazer a diferença não só na sua vida, como na vida da sua família e dos seus amigos. E nós estamos continuando, porque o tema foi bom demais e eu queria conversar. Novamente, boa tarde, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. O senhor mora onde? Eu moro em Rio Claro. Pois é, e ele veio especialmente para atender o nosso convite. Quero agradecer, prazer. Porque é muito importante a gente passar essas informações de saúde, nutrição e principalmente mostrar que é possível sim termos uma consciência e um comportamento naquilo que estamos fazendo em termos de alimento que repercute não só no ser humano, mas como no planeta também. Professor, faz um resuminho daquilo que a gente estava conversando na semana passada e que é tema desse programa em relação aos benefícios, mas também as consequências de um manejo inadequado. Nós falamos sobre a questão do uso, do uso excessivo de antibióticos na produção animal, dos impactos que isso vem trazendo, não só aos animais, mas principalmente a questão da saúde pública, não é? E comentamos justamente como esses modelos diferenciados de produção, eles têm a tendência e sobretudo nós buscamos que eles estejam em acordo com os ideais da natureza, ou seja, que eles sejam sustentáveis, que eles possam serem reproduzidos de forma sem gerar impactos limitantes, né, à questão do planeta e da nossa saúde, sobretudo. Então é justamente o que a gente procura mostrar, a possibilidade de desenvolver esses sistemas, tentando desenvolver uma lógica diferente daquilo que acontece na sociedade hoje, principalmente na agricultura. Ou seja, estabelecer limites, né, dentro daquilo que a natureza nos oferece. Porque se a gente colocar e pensar sempre na ideia da produtividade e sempre lutar por isso... Querer aumentar, quer dizer, essa produtividade ela não se transforma mais em produtividade, a gente começa a chamar que ela vira um produtivismo, né? Quer dizer, uma espécie de um vício, E esse excesso é algo que vem trazendo transtornos gigantescos para a saúde nossa, para a saúde do planeta. E é justamente a ideia que esses sistemas que nós estamos ligados, a ideia da agricultura natural, da agricultura orgânica, que a Corin trabalha sobre esses princípios, de que nós consigamos desenvolver sistemas produtivos que promovam um certo equilíbrio e que as pessoas passem a compreender isso, a ter consciência sobre essas diferenças, não é? Porque a questão da decisão de compra de um alimento, que ela não recaia só, única e exclusivamente na questão daquele preço imediato, daquilo que ela vê na gôndola, seja do supermercado, seja da feira, mas que ela entenda as consequências das suas opções. Então, um produto mais barato, digamos, de uma agricultura convencional, com uso excessivo de agrotóxicos, o Brasil, por exemplo, é campeão mundial do uso de agrotóxicos, né, no mundo, com uso excessivo de antibióticos. Então, esse alimento ele é barato, aparentemente barato. Mas existe um custo, né, que os economistas vão chamar de custos de externalidades. Essas externalidades negativas, elas vêm sendo conhecidas pelas pessoas, né? Cada vez mais a comunidade científica, as pessoas, a sociedade em geral, vem entendendo que não é tão barato assim, porque no fim a sociedade paga. Com certeza. A sociedade paga pelas pessoas que adoecem, a sociedade paga pelos danos ambientais causados pela perda da biodiversidade, que isso é um problema gigantesco. Alguns trabalhos vêm mostrando que, no âmbito da ONU, isso foi feito, né, mostrando perdas de valor financeiro da ordem de trilhões, de 4,5 trilhões de dólares por ano, devido à perda da biodiversidade que a sociedade humana vem causando. E um dos grandes causadores dessa perda da biodiversidade seguramente é a agricultura, o ser humano, com o uso, né, dessas monoculturas altamente intensivas, com o uso dos transgênicos. Então essa perda da biodiversidade é algo que nós todos pagamos, de um jeito ou de outro isso cai na nossa conta. Exato. Né?
E uma coisa muito interessante que você acessando o programa passado, eu acho que vai ser interessante você observar, que nunca se usou hormônio, né? Na verdade, hormônio sempre foi proibido e principalmente chama-se avicultura, né? Avicultura. Na avicultura, nunca foi usado. Então, o que você tem que tomar cuidado é saber se aquele frango que está ali na gôndola teve contato com um promotor de crescimento que é o antibiótico. Porque esse antibiótico, ele causa uma resistência de bactérias que depois o trânsito delas é uma coisa assim, espetacular no sentido negativo, a magnitude disso que nós estávamos até conversando, Sim. né? Então, professor, dá novamente aquela ênfase em como que acontece depois até a ida de modificações de bactérias no campo por causa de um animal, porque como o professor mesmo disse, alguns países, neles são permitidos, inclusive, o uso de hormônio. A Argentina, Estados Unidos, essa carne realmente ela foi utilizada na engorda desse gado, isso. Mas, além disso, eles usam o antibiótico. E aqui no Brasil, com certeza, antibiótico é o meio de promoção de crescimento. Sim, sim. Mas aí aquele gado, conta pra gente. O que acontece, e que vem se conhecendo pelos trabalhos e tudo mais, é uma grande dispersão de antibióticos no mundo todo. Não é só aquele que a gente pensa que está comendo no frango. Não é só essa via alimentar direta, digamos, mas é principalmente pelo massivo uso de antibióticos. A quantidade de antibióticos que se usa em produção animal, ela é absurda. Ela é Somos também os ganhadores, que nem somos dos agrotóxicos em relação a antibióticos? Olha, o Brasil ele é um dos principais produtores mundiais de proteína animal e seguramente é um dos maiores mercados de antibióticos do mundo, né? Se não é o maior, fica entre o primeiro e o segundo lugar ali, com certeza. O problema é que os sistemas de produção animal, eles se intensificaram de uma tal forma que o antibiótico é usado sempre, constantemente. Ele não é mais usado para tratar uma possível doença, né? Ele é usado todos os dias, intermitentemente, de maneira frequente, absolutamente frequente. Então, o uso de antibióticos, alguns cientistas vêm dizendo assim que é alguma coisa em torno de 11, 12 vezes maior do que o uso de antibióticos em seres humanos. Nossa. Então, é uma quantidade de antibióticos, assim, absurda. E isso vem se dispersando no ambiente. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, um gado leiteiro, ou gado bovino que recebeu antibióticos, ionóforos, monenzimas, uma série de... Uma gama incrível. Uma gama incrível de fato de substâncias que são utilizadas com esse efeito de promover o crescimento, de promover a produção. Isso vai nas fezes dos animais, promove seleção de bactérias resistentes. Essas bactérias têm genes, né? Desenvolveram genes de resistência e elas transmitem esses genes para as suas companheiras, sejam da mesma espécie ou de outras espécies, através de plasmídeos ou de outras... Elas conversam, Conversam, né? Exatamente. Então, essa dispersão de bactérias resistentes, ela vem acontecendo de forma ambiental. Não é só de uma via muito direta, né? Que é o que as pessoas geralmente podem pensar. E isso vem causando, alguns trabalhos vão mostrar seleção de bactérias, alterações de flora nos sistemas digestivos, né? Causando aí uma série de outros problemas de ordem nutricional. Isso no ser humano, né? No ser humano. E é muito interessante, porque eu estava conversando com o professor quando a gente foi montar a pauta até da rádio, e o senhor me mandou um estudo de um pesquisador americano, que eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho, explicasse para os nossos telespectadores. Olha que coisa mais interessante. Isso é um trabalho, foi publicado recente agora na Nature, né? Um trabalho mostrando assim a relação em que esse pesquisador faz entre a grande dispersão de antibióticos, o uso de antibióticos na produção animal, assim como na medicina, né, humana, associando isso a uma série de doenças, inclusive os problemas de obesidade. Obesidade, que está uma pandemia, e como o senhor mesmo disse, principalmente em crianças. Eu tenho um dado assustador, que crianças de 5 anos para baixo têm expectativa de vida hoje menor que a dos pais. É mesmo? Gente, isso aí é totalmente
ilógico, né? O contrário a tudo que se pregou em termos de evolução científica. E quando o professor Dematê conversou sobre isso, eu estava fazendo o link da obesidade, né? Eu estava fazendo os meus links e nós chegamos a um denominador comum, que é o nosso intestino. Porque vocês lembram, eu coloquei tanto no livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, como no Alimente Bem Suas Emoções, eu dediquei um capítulo inteiro ao intestino. Eu coloquei no Tudo Posso, intestino, nosso segundo cérebro, porque é de fato, alguns dizem que é até o primeiro, né? E aqui eu coloquei intestino, nosso cérebro desconhecido. Mas eu vou querer conversar um pouco melhor sobre esse link, essa associação entre o consumo excessivo desses antibióticos na natureza, como o professor explicou, e por que isso geraria no ser humano a obesidade. Mas eu tenho que antes falar para você que se existe esse programa que você gosta tanto, com temas tão interessantes, é graças a você que é o sócio contribuinte desta obra. Lembrando que todos os produtos de evangelização, os livros do Dr. Rock, os meus livros estão disponíveis no Departamento Davi. Você pode entrar lá no site da Canção Nova, vai lá em loja, tem todos lá, o livro chegou, pode comprar pela Canção Nova. E quero lembrar também os nossos irmãos portugueses, que o João Luiz tem me dado um feedback tão bacana, que vocês assistem e gostam do nosso programa. E nós estaremos aí em novembro, lembrando que tem loja da Comunidade Canção Nova, não só em Fátima, tem também em Lisboa. Então, se você quiser ver o endereço, você entra no www.cançãonova.pt, PT de Portugal. E lá você vai encontrar sempre os nossos produtos. Mas a gente vai para um breve intervalo e depois nós vamos fazer essa associação interessantíssima sobre o uso de antibióticos na promoção e crescimento dos animais e como isso acaba gerando, provavelmente, é uma tese, né? Uma teoria, obesidade no ser humano. Mas a gente volta já já. Estamos retornando do nosso rápido intervalo. Esse é o programa Mais Saúde, com esse tema interessantíssimo, que é a continuação do programa passado. E como eu disse para você, se você não assistiu, ou talvez você esteja ligando a televisão agora, você então pode ir lá no nosso site, no maissaude.cançãonova.com, e assistir na íntegra esse programa, o programa passado, e principalmente divulgar. Você divulgando informação de saúde, você também é um promotor de saúde. Eu digo que a gente não pode, professor, represar a informação. Nós temos que disponibilizar. Democratizar. E, fazendo um link com o bloco anterior, o senhor estava falando da associação de um pesquisador americano com o uso indiscriminado de antibiótico, não só no gado, enfim, em todas as áreas da criação, porque depois esse esterco, como o senhor falou, cheio de bactérias modificadas, acaba indo, né? E isso é disperso. E aí o que acontece? O corpo conversa, nas nossas bactérias intestinais, elas trocam genes, tá? Isso é natural. Então, o que acontece? Na microbiota, isto é, isso aqui está no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. No intestino do obeso, uma das dificuldades que ele tem de emagrecer é porque ele tem uma espécie de bactérias que tecnicamente são chamadas de firmicutes, em maior quantidade do que umas outras chamadas bacterióides. E isso eu falo no livro, e eu já fiz um programa sobre esse tema, que você também pode buscar na internet, onde eu mostrei o ratinho gordo e o ratinho magro. E o ratinho magro tinha uma microbiota adequada e o gordo tinha muito mais desses firmicutes. E o senhor me trouxe também uma informação interessantíssima de uma pesquisa com ratinhos também. Isso. De gêmeos. Conta pra gente. Foram coletado flora, né, bacteriana de seres humanos, gêmeos, univitelinos, idênticos e, portanto, tentando eliminar o efeito genético, né, sobre esse aspecto de alteração de flora, onde um era gordinho e um magro, né, e essas floras foram selecionadas e dadas também a animais de laboratório, de animais de teste, onde aqueles animais, aqueles ratinhos que receberam a flora dessa pessoa obesa, engordaram, enquanto que aquele que recebeu as mesmas quantidades, as rações balanceadas, ou seja, em termos de proteína e energia eram absolutamente iguais,
Mas a única diferença da ração era a flora que foi adicionada. Então, a flora do obeso e a flora do magro. Então, os ratinhos que receberam a flora do obeso engordaram e aqueles que receberam a flora do magro não engordaram. Mostrando esse efeito das bactérias, né? E é isso mesmo, são trilhões de bactérias e fazem parte da nossa vida. E é esse o grande efeito dos antibióticos, né? Dessa dispersão de antibióticos. Essa proliferação de antibióticos, essa alta dispersão de antibióticos vem causando alterações severas na flora natural de nós seres humanos. E isso vem trazendo consequências na nossa saúde. Inclusive, eu já marquei uma pauta com um grande farmacêutico, o Dr. Gustavo Alves, para a gente estar falando desse uso abusivo de medicamentos e que, graças a Deus, agora, o de uso humano foi restrito. Tem mais legislações, né? Promovendo agora você precisa de uma prescrição. Sim. Antigamente, nem isso. Sim. E aí, o que acontecia? Uma vez eu estava numa aula de bioquímica com o meu coach, porque agora tem coach para tudo, né? E eu tenho um coach científico. E ele falou assim, o quanto você não pode estar fazendo mal ao seu irmão se você não toma o antibiótico corretamente e você começa a ter bactérias que se tornam resistentes e que vão passar para o outro. Olha que louco, né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que perceber que somos, assim, um contexto global. E o senhor acabou de fazer o seu doutorado. Conta um pouquinho da Exalc. Eu fiz um doutorado numa área de uma pós-graduação em Ecologia Aplicada, né, um doutorado em Ecologia Aplicada no departamento, no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e é um programa interunidades entre a Exalc e o SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. É um programa bastante abrangente, multidisciplinar, né, onde eu procurei estudar justamente esses fenômenos, sobretudo sociais, da interação desses modelos sistemas produtivos, onde basicamente o meu estudo de caso foi sobre a Corim e a influência que a Corim vem tendo no seu ambiente. Graças a Deus. Ou seja, no seu ambiente junto aos seus agricultores que estão associados, que estão linkados a ela, estão ligados à Corim. Justamente porque o que se pretende é promover um desenvolvimento rural sustentável. Exato. E para isso nós precisamos de modelos de agricultura que sejam compatíveis com essas ideias, né? A agricultura como ela é hoje, ela é uma agricultura produtivista, ela é uma agricultura que só pensa nesse produtivismo cada vez maior, e que acaba mais. Perdendo diversidade, promovendo extensas áreas monoculturais, onde principalmente obviamente... de soja, né? Soja, de milho, de cana, de açúcar e tudo isso, e de fato isso... qual o impacto disso social, né? E o impacto social disso é gigantesco, né? Não é algo que possa ser desprezado. Apesar de tudo que se fala, o país é um grande produtor e tudo mais, mas há consequências severas desse modelo de agricultura que foi se implantando aí ao longo dos últimos 50, 60 anos no país, assim como na maioria dos países, mas alguns países já entendendo melhor esses aspectos e promovendo, buscando, né, encontrar formas de promover equilíbrio social no campo. E nós vivemos um país com graves problemas sociais no campo, sobretudo, né, e trabalhos mostrando também que não só problemas sociais, mas o problema da fome, da desnutrição no campo é uma coisa 3 vezes superior ao problema da desnutrição das cidades. Gente, mas isso é inadmissível. É inadmissível, é paradoxal, é antagônico, exatamente, porque, caramba, se a pessoa está no campo, como é que ela está... Mas como é que ela sobrevive também dentro desse modelo de agricultura que está aí hoje, né? O modelo que privilegia o uso de insumos, é um modelo absolutamente dependente desse uso de insumos. Traduz então, insumos para o nosso... Adubos químicos e agrotóxicos, basicamente, então adubos químicos. O Brasil é incrível, mas o Brasil, por exemplo, ele depende, 93% de todo o potássio que ele usa vem de fora. Então, ao mesmo tempo que ele tem... Então, isso não é seguro. Tem alguma coisa desequilibrada, porque não era por isso. Então, ele depende de jazidas, de minérios de fora para trazer para dentro do seu país, para trazer para dentro do Brasil para poder produzir. Então, é paradoxal isso. Então, dá para ver claramente que não é um modelo de agricultura sustentável. Com certeza. E nós precisamos caminhar no sentido de desenvolver modelos de agricultura sustentável, modelos de agricultura que privilegiem
o local, os produtores locais, os produtores familiares, aquelas pessoas que estão no campo, não só por aspectos empresariais, mas que estão no campo porque são do campo, porque vivem lá, porque culturalmente se identificam, gostam, são resilientes, né? A agricultura familiar é uma agricultura resiliente, supera crises e continua produzindo, né? Então é fantástico entender isso. E foi o tema do meu trabalho, eu fiquei bastante feliz em encontrar assim, também informações muito úteis para o meu trabalho e para aquilo que a Corim vem desenvolvendo como ideia de agricultura. Precisamos encontrar um equilíbrio melhor nisso tudo porque isso depende, com certeza, a felicidade do homem, a vida desse planeta. Né? E isso depende das escolhas que você faz na hora de fazer uma compra. Então, cuidado, o mais barato pode ser barato hoje, mas vai ficar mais caro e a gente vai pagar essa conta, e essa conta não é só, muitas vezes, na nossa saúde. Eu sempre uso uma expressão, pague mais no supermercado e use muito menos a farmácia, tá? Então, outra coisa que eu também deixo sempre essa informação, nós comemos muita proteína. Nos Estados Unidos, o Michael Pollan, ele lidera um movimento Segunda-feira Sem Carne, para começar a fazer com que as pessoas percam aquele negócio de que primeiro o alimento do prato tem que ser proteína. Não, ele é o último. Lembre, mais de 20 gramas de proteína o organismo não metaboliza, vira gordura o resto. E o que eu tenho 20 gramas de proteína? Num bife de 100 gramas. Então, gente, não precisa comer tanta quantidade, porque essa quantidade vai implicar em justamente você ter uma indústria, uma agroindústria, como a gente fala, superdimensionada. Isso, porque consome mais e eu preciso de mais carne. Tudo bem, nada contra um churrasquinho no final de semana. Não há problema. Mas, gente, é o dia a dia que comanda. E o que o senhor falou é o que eu coloquei nesse livro principalmente e num outro também, o Escolhas e Impactos. Privilegie o seu vizinho, o seu agricultor local. Eu, por exemplo, moro num bairro que final de semana eu não tiro o carro da garagem. Eu privilegio todos os meus vizinhos. Se eu faço isso na cidade, tenta fazer isso no campo. Eu falo para os meus pacientes, mas não tem orgânico. Vai no sitiante ali do lado, conversa com ele. De repente, ele não tem um produto que ele pode começar a plantar. Exato. Entende? Privilegie isso e privilegie principalmente o produto que é feito com consciência. Ele pode ser um pouquinho mais caro, ou até mais caro, vamos dizer assim, mas tenha certeza que ele vai fazer um bem enorme para a sua saúde e não é só para você, é para a sua família, porque você doente interfere na família toda. Vocês viram no programa anterior a importância de você ter trabalho para o homem do campo. Então, aquele alimento orgânico, ele está embutido tanto bem social, eu gostaria que você repensasse nisso, tá? Aqui nós estamos colocando uma reflexão para que você pense, porque é pensando, às vezes as pessoas vão fazer um supermercado, nem atinam a essas coisas. Então agora você vai começar a prestar atenção nesses detalhes. Professor, para a gente dar uma fechada, que para variar já está acabando o programa, o que o senhor gostaria de deixar como mensagem? Esse privilégio, não é privilégio, mas assim, que as pessoas de fato comecem a identificar, né, a ideia do alimento. O alimento, de fato, ele não é só uma questão de nutrientes, mas ele carrega consigo tudo aquilo que aconteceu no campo, a felicidade ou a infelicidade do agricultor, não é? A vida dele, socialmente, ele está conseguindo manter, seus filhos vão continuar lá ou não vão querer continuar lá. Isso é algo que as pessoas têm que participar disso. E as opções delas no supermercado vão caminhar mais para isso ou para aquilo. Então, procurar reconhecer isso, é claro, não é tão simples, mas assim, as empresas estão começando, uma delas, um exemplo, é a Corim. Grande parte dos nossos, praticamente quase a totalidade dos nossos agricultores que estão ligados à Corim são agricultores familiares, são agricultores que estão lá no campo há tempo, vivendo suas vidas, se reproduzindo socialmente, economicamente naquelas propriedades, e a Corim tem essa preocupação em trazer isso. É importante que as pessoas saibam que isso traz implicações de custos imediatos, né? Então,
às vezes elas falam, mas é caro e tipo assim, a empresa está ganhando demais. Mas não é tão simples assim, antes fosse, mas de fato é um grande desafio e fazer com que esses produtos sejam viáveis, facilmente acessíveis, né, às pessoas, ao maior número possível. A gente quer, de fato, democratizar a qualidade desses alimentos, que, como a gente falou, vai além dos aspectos materiais e extrapola isso e carrega com si esses elementos de sustentabilidade, de felicidade, de bem-estar, de seres humanos, dos animais e das plantas e dos planetas. De todo o planeta. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo a São Paulo para participar do Mais Saúde. Tenho certeza que o senhor fez a diferença na vida de muitos dos nossos telespectadores e convido você a manter-se sempre ligadinho conosco, porque as pautas são sempre assim ótimas e você sempre pode assistir e depois rever todas essas informações através do nosso site, maissaude.cançãonova.com, e divulgue esse programa, porque divulgando esse programa você também estará divulgando saúde.